Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, para estudarmos um pouquinho sobre assuntos atuais, pertinentes às nossas vidas, importantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no 4º trimestre de 2021 e o artigo de hoje foi escrito por Thelma Jane Araújo. Tem como título Uma Missão para 2022. Cuidar de alguém, cuidar de alguém. Uma missão para mim, para você, para o ano de 2022. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, nós vamos orar ao nosso Deus. Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Boa noite, pastor, que Deus abençoe. Boa noite, irmã Paula. Obrigado pelo desejo de bênção da parte de Deus para as nossas vidas, para a minha vida em especial. E também, claro, nós compartilhamos com todos que estão conosco já, acompanhando esses estudos, que também assistirão depois, porque fica armazenado lá nos Batistas de Almadina, né? Mas é sempre uma renovada alegria podermos participar dessa parte de abertura, desse momento especial, onde podemos e temos a oportunidade de deixarmos uma palavra de oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos convidar a todos para que estejamos nessa toada de oração. O tema dessa noite é uma missão para 2022. Isso nos convida a que estejamos arraigados no Senhor para o novo ano que se aproxima. E essa missão nova para o ano novo que se aproxima é cuidar de alguém. O que não é tarefa simples, mas é uma tarefa que a recompensa vem do Senhor, não é? Então nós vamos orar juntos, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos abençoe e que esse novo ano venha acompanhado também com a sua graça e com a sua misericórdia. Que em cada dia desse novo ano nós possamos perceber que Deus é o Deus sempre presente em nosso dia, em nossas vidas, em nossas famílias. E é em nome de Jesus que nós vamos a este Deus elevar a nossa voz e fazermos a nossa prece, a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus, obrigado porque estamos às portas de um novo ano, 2022. Estamos percebendo que os dias são maus, mas em estando ao lado do Senhor, contando com o amparo, com a defesa, com o zelo, com o cuidado desse Pai nosso que está nos céus, tudo fica mais fácil. Em nome de Jesus, Pai, de acordo com o estudo dessa noite, uma missão nova para o ano que se aproxima é o cuidar de alguém. Que tu nos dê a sabedoria necessária, o entendimento necessário para que possamos sim, em nome e na autoridade do Senhor Jesus, para que possamos dedicar zelo, dedicar orientação e cuidado da parte do Senhor para o próximo, para aqueles que estarão sendo enviados pelo Senhor para receber os cuidados que o Senhor depositará em nossas vidas para abençoarmos a vida de alguém. Em nome de Jesus, continua falando através da tua serva. Já há aproximadamente 2 anos que a tua serva tem levado à frente esse trabalho, esses estudos, de forma semanal, todos os sábados. E nós suplicamos a ti, abençoá-la com todas as sortes de bênçãos celestiais. Obrigado por tudo, que a nossa confiança esteja sempre, Papai do céu, em ti, e que o nosso desejo de busca pelo Senhor e da sua palavra seja constante, independente das circunstâncias, independente das estações, das épocas, que o nosso olhar esteja sempre voltado para o trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Paula. Muito obrigado a todos que estão e acompanharão o estudo dessa noite.
A praça você conhece, é ali na entradinha do bairro, né? Na segunda entrada tem a entrada principal, que é próximo à panificadora Chamar, o melhor pão da região, a melhor massa da região. Se você quer pão para cachorro-quente, pão de queijo, pão de sal, aí você dá um saltinho lá na panificadora Chamar, né? Que o irmão Preto faz, nossa, o é muito diácono bom. Cleide Freire, o irmão Rogério, a irmã Vanilda, a irmã Stephanie, o irmão Isaac, a equipe toda trabalhando ali. Então essa é a segunda entrada lá do bairro da Liberdade, ali próximo da rua principal do bairro da Liberdade, né? Uma pracinha bonita ali, e nós desejamos a todos os nossos amigos aí do bairro da Liberdade que a graça de Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Até a próxima, Amém. em nome de Jesus, tá bom? Deus te Amém. abençoe, um bom estudo, fique em paz. Amém. Uma missão para 2022, cuidar de alguém. Artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2021, escrito por Thelma Jane Araújo. Thelma é educadora cristã e ela começa com uma pergunta, né? Você concorda que num tempo de individualismo como que nós estamos vivendo aqui, cada um pensando só em si, nosso grande desafio é nós estabelecermos esse cuidado com o outro, esse cuidado com o próximo, mas um cuidado em uma vida caracterizada pela doação, pelo amor, pelo discipulado, pela provisão e pela proteção do outro. Né? Como ser sal e luz? A Bíblia nos diz que nós somos sal e luz da terra. Como ser sal e luz em um mundo imenso, né? Num mundo tão imerso à escuridão. É difícil, mas nós podemos tornar esta tarefa mais fácil quando nós estamos alicerçados no Senhor. Então, a autora aqui, Araújo, começa dizendo que ela escreveu esse artigo para a revista Visão Missionária. Ela escreveu, na verdade, originalmente esse artigo para a revista Ela, Vida e Missão, no primeiro trimestre do ano passado. E não estava ainda em pandemia, pelo menos a pandemia não tinha chegado ainda para as bandas de cá, né, para a nossa região. A gente estava achando que daí ia ficar por lá, bem longe, não ia chegar aqui. Então, passou-se 1 ano e meio ou mais, né? Passou-se bem mais, quase 2 anos, e tudo se transformou ao nosso redor. E aí ela disse que poderia até cair no erro de imaginar e de querer ressignificar a nossa missão, de nós queremos ressignificar a nossa missão. Mas ela diz que em um tempo de muitos ressignificados a respeito de tantos assuntos, a nossa missão não tem como ser ressignificada, ela não tem como mudar. A nossa missão não é circunstancial, ela não muda de acordo com as circunstâncias. A nossa missão, ela é imutável, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é absoluta. E aí, Thelma Araújo nos convida a adentrarmos aqui ao assunto com a mente aberta, né? E permitir que Deus fale aos nossos corações, pedindo a Deus que nos ajude a cumprir essa missão que Ele nos deu para a honra e glória do Seu nome. E ela começa com a pergunta assim: no mundo globalizado, né, no mundo que nós estamos vivendo globalizado, em que todos parecem que são iguais, se nós analisarmos, a sociedade parece similares em muitos aspectos, as pessoas parecem ter as mesmas questões, vestem-se quase todas do mesmo jeito, quase todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus, nada nos diferencia uns dos outros. Nós estamos vivendo em um mundo global, num mundo plural. Mas será que é assim mesmo? Será que como cristãos nós não deveríamos ser diferentes? Ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes, forma diferente de falar? Como, queridos, nós iremos nos diferenciar nesta sociedade de costumes tão parecidos? Como impactar se nosso comportamento em nada diferencia do mundo? Né? Ela fala aqui que nós estamos vivendo num mundo globalizado, que todos correm para lá e para cá, uma correria só, todo mundo está sem tempo,
Todos parecem iguais, se vestem, se nós formos analisar as sociedades de uma forma geral, são similares, todos se vestem de formas parecidas, todos têm as mesmas questões, a todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus. Deus é um Deus de amor, né? Um Deus igual. E aí, diante dessa sociedade em que todos os caminhos levam a Deus, nada nos diferencia uns dos outros. Mas será que é realmente assim mesmo? Ela faz a pergunta, né? Será que como cristãos, nós não deveríamos ser diferentes em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nossa forma de falar, em nossa forma de pensar, em nossa forma de vestir? Será que não deveríamos ser iguais? Será que deveríamos ser iguais ou diferentes? A Bíblia nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Então, como iremos nos diferenciar nesta sociedade de costumes tão parecidos? Como impactar se nosso comportamento em nada diferencia do comportamento do mundo? Como eu posso impactar aqueles que estão ao meu redor se eu me porto de forma igual? Se nada no meu comportamento diferencia do comportamento do mundo? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Em Mateus 5, versículo 13 e 14, do 13 ao 16. Isso aqui é Jesus falando, viu? Isso aqui é Jesus falando. Jesus estava falando do Sermão do Monte, e aí ele vai, fala, depois ele vem para cá, em Mateus 5, né, 16, ele vem falando o que a gente deve ser. E aí Jesus Cristo fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí Jesus Cristo fala: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Então Jesus Cristo começa dizendo que nós somos o quê? Sal da terra. E se o sal vier a se tornar insípido, como há de salgar? Como há de salgar? Então Jesus Cristo diz que nós, os seus discípulos, os seus seguidores, nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É interessante a relação que Jesus Cristo fala do discípulo dele como sal. Porque Jesus Cristo ele costumava falar por parábolas. Jesus Cristo costumava usar ilustrações do dia a dia, de assuntos, de objetos, de coisas que eram utilizadas no dia a dia, para assim explicar melhor a sua fala. Jesus Cristo foi o primeiro mestre, né, a existir, era um pedagogo de primeira. Ele utilizava de todos os recursos visuais e audiovisuais para estar exemplificando uma verdade, para estar falando a palavra de Deus. Então Jesus Cristo sabia a importância que se dava para o sal naquela época e a importância que o sal tem ainda para os dias de hoje, né? A palavra de Deus ela é atualíssima e nós vamos ver que o sal, mesmo em nossos dias, é extremamente importante. Mas naquela época, queridos, o sal era essencial. E ele sabia a importância que era dada a esse elemento sal. A autora aqui nos diz que no comentário da Bíblia, da Escola Bíblica, sobre o versículo 13, ele encontra o seguinte texto: este dito pressupõe o grande apreço que se dava ao sal, pois além de servir para dar sabor e conservar os alimentos, o sal era usado em diversas cerimônias religiosas. Quando não era puro, caso frequente na antiguidade, poderia perder o seu sabor. Então, também na Bíblia de Estudo do Discípulo, nós vamos ver o seguinte comentário a respeito desse versículo. Aqui se tem a figura do sal e não do açúcar. O açúcar adoça, mas o sal ele realça o sabor real dos alimentos. Então, Jesus Cristo ele estava utilizando aqui o sal. Eu já até falei
das propriedades do sal. Aqui, o sal é medicinal, né? O sal era utilizado para pintar tecidos. O sal era utilizado em cerimônias religiosas. E aqui a autora fala que muitas vezes, quando ele não era puro, ele era um caso frequente, ele não servia para nada, né? Ele perdia o seu sabor, perdia a sua essência. Então, o sal era frequentemente usado naquela época, era muito usado, se tinha muito apreço. E Jesus Cristo utiliza justamente esse elemento para explicar a respeito do cristão. E aí ele fala, olha, se o sal perdeu o sabor, tem como restaurar esse sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Ele não vai servir para nada. Da mesma forma, queridos, da mesma forma, é o cristão. Da mesma forma, é o cristão. A nossa função não é mascarar, mas evidenciar o sabor como sal, né? E aí aqui a autora coloca o exemplo do açúcar, que o açúcar ele faz o quê? Ele adoça. Quando você toma algo com açúcar, eu tomo café sem açúcar e sem adoçante, né? Então eu pego realmente o sabor do café. Então qualquer diferença entre um café e outro, a gente já nota logo, porque a gente percebe o sabor. É a diferença do sabor de um café para outro café. Então a gente sempre procura tomar um café melhor, né? Mais saboroso, para apreciarmos realmente o sabor do café. O sabor delicioso do café, porque eu sou apaixonada por café. Mas o açúcar, ele mascara. Então, quando você você pode tomar qualquer café, você colocou açúcar, tá tudo doce e acabou. Mas o sal não. Diferente do açúcar que mascara o gosto dos alimentos, o sal ele realça o sabor. E a nossa função, como servos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, não é mascararmos, queridos. Não é mascararmos a realidade, mas realçarmos o sabor da vida e realçarmos como sal. E o sal, ele traz sabor, a sua presença ela é notada, a sua ausência também é muito notada. E aí, Jesus Cristo fala, se ele for insípido, se ele não tiver sabor, para que ele serve? Então ele faz, aqui Jesus Cristo faz essa analogia. Aliás, Jesus Cristo ele é perfeito, né? E ele faz uma analogia perfeita entre os elementos sal e luz. Então, que maravilhosa observação, ele usar elementos do dia a dia, né? Para ensinar o seu povo, para ensinar nós, de forma clara, de forma didática, né? A verdade que ele queria mostrar. Então, Jesus Cristo mostra aqui que nós precisamos ser como sal. Nem salgar demais, porque quando se coloca muito sal na comida, o que acontece? A comida fica intragável. Não tem como a gente comer. Mas também uma comida sem sal, ela fica sem sabor, né? Ela perde o gosto. E nós precisamos temperar, nós precisamos dar sabor. A nossa vida precisa dar sabor a outras vidas. Nós precisamos realçar o sabor da vida, nós precisamos alegrar a vida de outras pessoas, nós precisamos fazer a diferença. A nossa vida precisa ser de tal forma que onde nós estivermos, nós somos notados, não porque colocamos em essência, mas porque realçamos, damos sabor, damos alegria, trazemos paz. E a nossa ausência também precisa ser notada. É tão bom quando alguém diz, olha, eu senti sua falta, senti muito a sua falta, senti a falta da sua palavra, da sua voz, né? Então nós precisamos fazer a diferença na vida do outro. E aí, Mateus 5,14, Jesus Cristo fala, vós sois a luz, o quê? Do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós vamos ter aí outra comparação de Jesus. Jesus nos comparou a sal e agora ele disse que nós somos luz. E não se pode pegar uma cidade que foi edificada, que foi construída no monte, em uma montanha, e tentar esconder essa cidade, porque essa cidade vai ser visível a todos que passam. Então, da mesma forma, nós precisamos brilhar, as pessoas precisam ver a luz de Cristo refletida em nossas vidas. Então a luz clareia tudo, a luz ela dissipa a escuridão, ela desfaz as trevas.
Quando por algum motivo falta luz em nossas casas, o que é que a gente faz? A gente acende uma vela, a gente pega uma lanterna, a gente acende a lanterna do celular, né? A gente procura trazer a luz de volta. Então nós precisamos, queridos, ser luz. Nós precisamos dissipar as trevas que nos rodeiam. Nós precisamos fazer a diferença no mundo ao qual nós estamos vivendo. Então essa comparação mostra que o discípulo de Jesus, ele é importante nesse mundo. Ele é importante nesse mundo e ele precisa fazer a diferença em meio à sociedade em que nós estamos, nessa sociedade em densas trevas. Dessa maneira, em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, nós temos uma indagação, uma resposta à indagação proposta neste assunto, né? Que diz assim, né? Como fazer a diferença nesse mundo, né? Como sermos diferentes nesse mundo. Os discípulos devem fazer a diferença no mundo, mas aí está de forma bem clara como nós devemos fazer a diferença. Qual é a nossa diferença? Qual é a diferença que nós devemos fazer no mundo? Nós precisamos, queridos, ser bênção. Nós precisamos ser bênção para as pessoas que nos rodeiam. Não devemos ser iguais, mas diferentes e relevantes, importantes. Assim, o autor aqui, né, ele convida a mim e a você, a autora, ela convida a mim e a você a fazermos um tour por esse estudo, né, para aprendermos um pouquinho quantas pessoas, de diversas maneiras, as pessoas elas precisam de cuidado e como nós podemos ajudar as pessoas em diversas áreas. Nós estamos em um mundo rodeado de negritude, rodeado de escuridão, rodeado de maldade, de violência, de perdas, um mundo escuro e nós precisamos ser luz. Nós estamos em um mundo que está faltando sal e nós precisamos dar sabor. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos iluminar e salgar esta sociedade. Nós precisamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E aí ela diz aqui 3 formas de como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Primeira forma que Araújo nos apresenta é através do discipulado. Como eu posso ajudar outra pessoa? Talvez você na família, no trabalho, você possa ser sal na vida do seu marido, você possa ser sal na vida dos seus filhos, você possa ser sal na vida dos seus amigos. Como? Através do discipulado. Aí a autora cita aqui Sônia Soria, né? 2001, a autora cita Soria em 2001, que fala o seguinte: os discípulos de Cristo devem ter uma vida de tal forma influente que possa agir no mundo como sal, dando sabor, purificando, conservando e perfumando ao seu redor. Através do discipulado é possível agir assim. Muitas vezes, temos dificuldade de levar nossa própria família, uma amiga à igreja, mas através do discipulado diário, que ajuda, que compartilha, que cria laços, nós nos aproximamos muito mais e de forma mais racional. E através das nossas atitudes, das nossas ações, nós podemos evangelizar pessoas. Essa questão de discipulado, ela é muito importante em nossas vidas. Ela é muito importante em nossas vidas. Queridos, as pessoas observam como nós agimos. E a autora aqui, ela chama a atenção que muitas vezes nós temos a dificuldade de levar nossa família para a igreja. Por que isso acontece? Você já parou para observar e para pensar por que é tão difícil seu esposo, seus filhos, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor aceitarem um convite seu para ir à igreja? E como você pode fazer para levar Jesus Cristo até essa pessoa? Através do seu discipulado, através da sua forma de agir. Você pode ser sal na vida dessa pessoa, você pode estar purificando o ambiente, você pode estar transformando o ambiente, você pode estar levando uma palavra diária, uma palavra de evangelização, uma palavra de paz, de bondade.
E não só em palavras, mas em ações. As nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. E nós precisamos, através das nossas atitudes, das nossas ações, evangelizar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a segunda forma de ajudar, que a autora coloca aqui, é emocionalmente, né? Nós vamos ver que existe o ajudado, o discipulado. A gente pega o exemplo de Cristo, que estava ali diariamente acompanhado dos discípulos, de uma grande multidão, mas que Jesus Cristo estava explicando, ensinando. A gente vai ver que o versículo que ele apresenta aqui, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele utiliza elementos do dia a dia para mostrar, né, para ilustrar a verdade, para chamar a atenção a uma necessidade de consagração, de uma vida diferenciada do seu discípulo, do seu cristão. E ele diz, olha, vocês são os meus amigos se vocês ouvem a minha voz. Então, Jesus Cristo, ele mostra como nós devemos agir. E ele mostrou ali como agir através do discipulado, usando elementos do dia a dia. Que eu e você possamos discipular outras pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, os nossos amigos, no ambiente de lazer, que possamos fazer a diferença e discipular pessoas. E aí ela disse que nós podemos também estar discipulando através do emocional, né? Cuidando emocionalmente. Outra forma de sermos sal e luz é cuidar da vida emocional de alguém. Nossa, e como nós estamos precisando ser sal e luz nessa área também, queridos. Nos dias atuais, nós vivemos uma quantidade absurda de pessoas doentes emocionalmente. Pessoas emocionalmente doentes. A sociedade está em desequilíbrio. A sociedade não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a tristeza, não sabe lidar com o estresse causado e com o estresse e esse estresse ele tem causado um profundo caos emocional na vida de muitas pessoas. Tem levado muitas pessoas ao suicídio. E você pode mostrar que esse mundo doente emocionalmente, ele tem cura. E que a cura é Jesus. Você pode mostrar, você pode cuidar de alguém emocionalmente. Quantas pessoas que estão ao seu redor estão gritando por socorro, estão dizendo, me ajude, eu quero socorro, eu quero que você me ajude, eu quero que você traga uma palavra ao meu coração, à minha vida, que traga paz, que traga equilíbrio. As pessoas, a nossa geração hoje, a geração de hoje, dos dias de hoje, não está acostumada com não. A geração dos dias de hoje não está sabendo lidar com as frustrações, não está sabendo lidar com as decepções. A sociedade está desequilibrada e nós precisamos trazer esse equilíbrio. Nós precisamos ter esse equilíbrio para a sociedade. E você pode dizer, mostrar a aqueles que estão ao seu redor que Jesus Cristo é a solução. O tema de missões nacionais é muito pertinente, foi muito pertinente no momento que nós estamos vivendo, porque missões nacionais, né, o tema de missões nacionais foi o quê? Jesus Cristo é a única esperança. E nós temos aí, no nossa logo quando está entrando o estudo e fechando também, nós temos um quadradinho que diz o quê? Jesus Cristo é a solução para o mundo em crise. O nosso mundo está em crise. A sociedade está em desequilíbrio. E Jesus Cristo é o equilíbrio. Jesus Cristo é o elemento que traz equilíbrio, que traz vida, que traz sabor, que traz alegria aos nossos corações. E aí a autora fala aqui que nós podemos também ajudar ao nosso próximo, cuidando fisicamente do nosso próximo. Cuidar daquele que está doente traz alento não só para aquele que cuida, como também para o enfermo, né? Cuidar de uma pessoa doente traz alento a essa pessoa e traz alento também para que cuide, mas não cuide como obrigação. Não cuide de alguém que está doente, que está fisicamente doente, como uma obrigação. Vamos fazer como aquele bom samaritano, né? O bom samaritano em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, nós vamos ver a história do bom samaritano.
E a gente vai ver que passou um profeta, que passou um homem de Deus e deixou aquele homem caído ali, que tinha sido assaltado, que tinha sido machucado fisicamente e que estava à beira da morte. Mas de repente passou um samaritano, que eram inimigos, que não se falavam, porque o samaritano não falava com os judeus, né? Então eram inimigos, eram povos que não estavam se falando, mas aquele homem foi e ajudou. Mas ele não ajudou como obrigação, porque ele não tinha obrigação de ajudar o seu inimigo. Ele ajudou porque sentiu a dor do outro. Ele ajudou porque ele sentiu que aquele ali era seu irmão. E Jesus Cristo fala que nós precisamos ajudar o nosso próximo, que o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, independente se gostamos ou não. Nós precisamos, queridos, fazer isso como nós fazemos para o Senhor, como que é para o Senhor. E isso traz um profundo sentimento no nosso coração de gratidão, de alento, de paz, quando nós ajudamos alguém. E nós precisamos fazer isso com compaixão, né? Com compaixão, com graça, não importando quem era aquele homem. O samaritano, ele cuidou, ele deu alento, ele fez o além do esperado para aquele rapaz. Assim também, através de visitas, através de orações, de cuidado, nós podemos ser relevantes à vida do outro. Nós podemos estar salgando, nós podemos estar iluminando a vida de alguém através de uma visita, através de uma oração, através de uma ligação, através de uma chamada, de uma videochamada. Às vezes a pessoa está doente, está precisando de uma palavra e você pode estar ali orando por essa pessoa, você pode estar ajudando essa pessoa e você pode estar sendo sal e você pode estar sendo luz para a vida dessa pessoa. Então a palavra de Deus nos diz, Araújo nos diz o seguinte, que o Senhor espera que nós coloquemos a nossa candeia no lugar mais alto, que iluminemos com a luz de Jesus todos os lugares por onde passarmos. Que a nossa vida seja sal, temperando o mundo na medida certa de Jesus. Então, como é maravilhoso, como é gratificante nós podermos ser usados por Deus para ajudar alguém. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos ajudar o outro, nós precisamos ser sal e luz. E o Senhor espera, queridos, que nós coloquemos a nossa candeia em um lugar bem alto, que possamos iluminar o mais longe possível por onde passarmos. E que possamos iluminar com o brilho de Jesus Cristo. Não viemos iluminar com as nossas vestes, com as nossas roupas, mas com o brilho de Jesus. Que possamos levar alegria, que possamos levar paz, que possamos levar tranquilidade, esperança ao coração do outro. Que possamos ser luz por onde passarmos, que o brilho de Jesus Cristo refletido em nossas vidas venha estar iluminando outras vidas e que, como sal, venhamos estar dando sabor, dando alegria à vida do outro, na medida certa. Então, como é maravilhoso, gratificante, quando nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor, testemunhando do amor de Jesus, através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, que possamos fazer a diferença, que possamos fazer a diferença. E aí a autora nos convida, e eu convido a você, que como sal, temperando na medida certa, e com a luz, com o brilho de Jesus Cristo, iluminando todos os caminhos, nós possamos aceitar esse desafio para 2022, cuidar de alguém, quer seja discipulando, quer seja amparando fisicamente ou emocionalmente, mas que você seja instrumento de Deus para a transformação de vidas. Vamos orar, mas vamos também agir. A palavra oração tem um verbo no meio que é ação. Nós precisamos falar com o Pai, mas nós precisamos agir e nós podemos ser instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Então, olhe na sua igreja,
Veja quem é que está precisando de cuidado, quem está precisando de carinho. Olhe no seu trabalho, veja quem está precisando de que você seja sal e luz. Olhe na sua cidade, no seu estado, aonde você está, como você tem feito a diferença. Pergunte ao Senhor e peça a Deus sabedoria dos altos céus para que você possa fazer a diferença aonde você estiver. E para guardar no coração, eu deixo para vocês o que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: queridos, como povo escolhido de Deus, como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo Senhor, que vocês se revistam do Espírito Santo de Deus, que vocês se revistam de profunda compaixão pelo próximo, de humildade, de mansidão, de paciência, que vocês sejam longânimos, pacientes, que vocês tenham amor, compaixão pelo próximo. Então, esse é o versículo que eu deixo para guardar no coração. Vamos nos revestir de compaixão, de humildade, de amor, de bondade, de paciência, de mansidão, e vamos estar ajudando aqueles que nos rodeiam. Que estejamos, eu e você, cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite na sua presença, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.